A paz do Senhor, querido amigo, querido ouvinte aqui da EBD Ágape, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Hoje de um jeito diferente, a gente está aqui gravando esse áudio para vocês em um horário distinto, porque teve uma queda de energia enquanto estava fazendo o nosso áudio. Estou num ambiente muito diferente aqui, juntamente com os meus filhos, mas para a gente poder aprender mais sobre a palavra de Deus, né? Já agradecendo a nossa escuderia EBD muito, se você que está aqui nos ouvindo, se você achar que essa palavra faz diferença na sua vida, compartilhe. O que nós queremos é ser uma transferência, ser também a mensagem de Deus na vida de muitas pessoas, para poder fazer bem às pessoas, amém? Então, para a gente poder começar, nós vamos orar, né? Sempre oramos para iniciar. Nós vamos hoje começar o livro de João, o livro de João, capítulo 1, dos versos 1 a 5, e eu quero convidar você que já leu a abrir o seu coração para que você possa aprender a mensagem de uma forma muito diferente, tá? De uma forma muito diferente mesmo. Eu desafio você, e obrigado por você ter topado esse desafio. Se a mensagem de hoje e a mensagem dos outros episódios não mudarem a sua vida e a forma que você enxerga a sua realidade, aí você vai dizer, pô, não valeu a pena. Mas eu te desafio a você ficar conosco até o final do estudo do livro de João e dizer, rapaz, realmente valeu a pena. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, agradecer por estarmos aqui juntos e que Ele possa abrir o nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Deus, que o Senhor possa revelar de uma forma viva e eficaz e que a gente possa verdadeiramente aprender mais sobre a palavra de Deus. Obrigado pela tecnologia, que às vezes falha, mas que também nos permite estar conectados e transmitindo a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos, amém, amém, amém. E eu estava com minha amiga Zaira no ao vivo. Infelizmente aqui nesse gravado eu vou estar sem a Zaira, mas é mais para a gente ter esse compromisso mesmo de você poder estudar e ouvir a palavra de Deus, ouvir esse estudo na sua casa pelo YouTube, tá bom? Vamos abrir o livro de João, tá? Vamos abrir o livro de João em João capítulo 1 dos versos 1 a 5, e eu quero te desafiar para que você possa ouvir primeiro esta mensagem de uma maneira um pouco diferente. Eu vou tentar abrir aqui a minha Bíblia, mas enquanto você vai abrindo, eu vou fazer duas leituras com você, tá? Então, duas leituras eu quero fazer com você, e se você achar estranho, você me diz, e depois eu leio o convencional, tá bom? Então, João, capítulo 1, dos versos 1 a 5, e eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Eu acho que eu consigo, hein? O livro de João, deixa eu botar aqui no meu... Sei que demora um pouquinho, você deve estar ouvindo um pouco mais distante, mas vou tentar aqui para que ele me forneça. Eu não vou dizer que eu sei ler certinho, mas você vai entender o que a gente está fazendo ao fazer essa brincadeira com você para abrir a nossa cabeça. Vamos lá ver se eu consigo rápido. Pronto, vou ler aqui para vocês, e é um desafio, é uma brincadeira, mas você vai entender o porquê. Diz assim, palavra de Deus, João capítulo 1, verso 1 até o verso 5. Enarche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, Hoto en arche prostonteon, pantadi auto egeneto, kai kores auto egeneto, odi henho gegonem, en auto zoe, en kai rezoe en topfoston antropon, kai tofosente scotia painei, kai rei scotia auto ou catelaben. Isso não quer dizer que eu falei com a pronúncia correta, mas eu queria ler para você desse jeito e fazer a seguinte pergunta. Você entendeu? E claro, me desculpe aqui a pronúncia. Eu li o Evangelho de João, o capítulo 1, verso 1 até o verso 5, na língua original. Ela foi escrita em grego. E para a gente começar, a gente vai agora ler o Evangelho de João na
Isso, é um homem. A gente vai ler no original agora a tradução, e graças a Deus, que bênção que nós temos alguém que colocou na nossa língua o português, e isso vai ter tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Então, você pode ler agora aí comigo, sem a brincadeira, mas que sentimento te dá? Você fala, caramba, eu não consegui entender, né? Quando alguém fala o texto, ainda que seja uma voz que a gente não consegue compreender ou entender, ela perde sentido, né? E aí quando a gente vai para a tradução, a gente começa a ganhar mais sentido e diz assim no nosso português. Nova versão internacional. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia. Queridos, eu queria chamar a sua atenção para essas palavras que estão aqui no texto, né? Primeiro, chamando essa ideia de que leitura, de que aprender a ler é mais do que aprender o código. É a gente conseguir olhar a mente das pessoas que escreveram para a gente. E aqui está João, um discípulo de Jesus, que está tentando passar uma mensagem para nós. E aí, o que eu quero que a gente tenha na cabeça? Eu quero chamar a atenção para 4 palavras aqui. E lembrando, muitas vezes nós queremos compreender o que está escrito na Bíblia com a nossa tecnologia de hoje, com a nossa ciência de hoje, com os nossos conhecimentos. Mas João, que escreveu este livro, ele não vivia em 2026, onde estamos. Ele vivia lá nas proximidades do ano 0 antes de Cristo. Na verdade, ele já está talvez escrevendo aqui mais idoso, então está ali talvez entre meados do século 0, digamos assim, do primeiro século. Ele está escrevendo isso para a gente. E João, como um judeu, ele começa trazendo a seguinte palavra: no princípio. Eu queria conversar com vocês sobre 4 palavras aqui. A palavra princípio, a palavra a palavra vida e a palavra luz. Vamos primeiro falar sobre princípio. Quando João vai escrever sobre Jesus, ele vai apresentar Jesus, lembrando que os outros evangelhos já apresentaram a genealogia de Jesus, quem são os pais de Jesus, de onde ele veio. João, ele vai para o Gênesis, e João diz algo, ele fala no princípio. Para qualquer judeu que ouça essas palavras, né, ele vai lembrar lá da sua literatura antiga, o Bereshit, que é no princípio, é a primeira palavra que tem no livro de Gênesis. Então o que João está dizendo aqui é, para você entender Jesus, eu preciso que você volte para o Gênesis. E lá no Gênesis eu quero viajar com você. Lá no Gênesis tem assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Observe que João vai ensinar para a gente que Jesus está fazendo aqui hoje e na época dele a mesma coisa que Deus fez no Gênesis. Deus encontrou uma terra sem forma e vazia. E nos 3 primeiros dias de Gênesis nós vamos ver Deus organizando a terra para depois preenchê-la. E tudo isso para poder dar vida em abundância e fazer com que o desejo, a vontade de Deus possa perpetuar na criação. A gente às vezes quer ler Gênesis como se estivesse falando da criação do universo. Mas olha o desafio. Quem foi que disse que Gênesis está falando da criação do universo, né? Às vezes nós estamos impregnando as nossas ideias nos livros da Bíblia. Se você observar, lá no Gênesis tem dizendo assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Note que está dizendo que Deus criou os céus, criou a terra, mas não necessariamente o entendimento de terra que ele tem ali é de planeta Terra, gente. Naquela época que Moisés estava lá, por exemplo, ouvindo sobre o Gênesis, eles não tinham essa ideia de planetas, de estrelas. E para que a palavra de Deus seja universal, ela não necessariamente tem um entendimento científico nosso. Nós estamos acostumados a ler tudo com a nossa era, com o nosso conhecimento científico. E acabamos perdendo muitas vezes o significado e a intenção de Deus, a intenção das pessoas que escreveram. Então observe que lá no Gênesis, Deus vê algo sem vida. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. 2 coisas importantes para a gente. Sem forma. E Deus vai dar forma para a terra, vai organizar a terra e vai fazer ela ficar cheia. E quando a gente fala aí de céus e terra,
né? A gente muitas vezes pensa em céus como a gente imagina que é céu. Mas observe que Deus vai trazer vida tanto para o céu quanto para a terra. E ele primeiro organiza para depois preencher. Você pode pensar, Breno, não entendi. Então o que Deus quer é organização. Toma muito cuidado, porque se a gente organiza, mas não preenche do que é correto, organizar faz você ser mais eficiente, faz você conseguir atingir seus objetivos com mais competência. Mas se você organiza, mas não tem um propósito correto, você acaba virando uma ótima pessoa má. Como assim? Você consegue fazer o mal de maneira eficiente. E Deus é um Deus completo. Ele não apenas ele organiza, mas ele organiza e preenche. João, quando traz esse texto do Gênesis, está dizendo algo muito importante para mim e para você. Jesus Cristo veio à Terra para fazer uma nova criação. Essa nova criação que Jesus veio trazer, ele vem para a Terra e encontra algo sem forma e vazio. Algo que precisa ser organizado e que precisa ser preenchido com a vida de Deus. Preenchido para que o desejo, a vontade de Deus seja estabelecida na terra, para que as pessoas sejam tratadas com dignidade, com respeito, com amor, para que não haja divisões. Então, a classificação que Deus faz é para preencher com a vida de Deus. A segunda palavra que nós temos, a primeira palavra que a gente viu, então, foi no princípio, para que você possa remeter o texto de João para o Gênesis. E aí João continua dizendo, no princípio era a palavra. Só para a gente ficar aqui claro, notem que Deus fez a criação, organizou, Deus preenche, do primeiro, segundo, terceiro dia, Deus separa e organiza os domínios. No quarto, quinto e sexto dia, Deus preenche. Observe que o primeiro dia, Deus separa a luz das trevas. No quarto dia, Deus vai colocar os governadores dos céus, vai colocar aqueles que vão habitar a luz, né? Que vão estar mandando a luz para a terra. No segundo dia, Deus vai separar, vai criar o céu, que a gente vê aqui, né? Vai separar águas de águas, vai criar o céu. E você vai perceber que no quinto dia, Deus vai estar preenchendo as águas de peixes e preenchendo os céus de aves. No terceiro dia, Deus vai separar a terra das águas e ele vai criar vegetações. No sexto dia, Deus vai preencher este lugar com animais e com um governo da terra, que é os seres humanos, pessoas que vão representar a vontade de Deus, que serão parecidos com Deus. Então observe que nos 3 primeiros dias da criação Deus organiza, no primeiro, segundo, terceiro Deus organiza, no quarto, quinto e sexto Deus preenche. Ele preenche com os astros, os governadores celestiais, ele preenche com as aves, e se eu não me engano com os peixes, depois ele preenche com os animais e com os homens. Observe que, como vai dizer Paulo mais tarde, todas as autoridades, todos os poderes, todos os governos foram feitos em Cristo Jesus. Ali, tudo está sendo organizado, inclusive as autoridades e poderes celestiais e também aqui da terra, que somos nós, tá? Feito isso, vamos para o segundo ponto. Já lembramos que no princípio Deus criou os céus e a terra, e agora a segunda palavra é palavra. E a gente lê assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que a palavra estava com Deus no princípio. A gente pode ler esse texto de uma maneira rápida, né? E dizer assim, não, eu entendi, é porque Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Eu concordo com você. Mas eu quero que a gente possa se aprofundar nesse conceito de palavra. João, você pode estar lendo a sua Bíblia, pode dizer no princípio era o verbo, note que essas são traduções. João, ele usa a palavra logos. Ele diz, no princípio era o logos. E você pode perguntar, logos? Eu nunca ouvi essa palavra logos na minha vida. Com certeza você já ouviu. Você já estudou biologia, é biologos. Você já estudou ecologia, é o ecologos. Cronologia, é o cronologos, o estudo do tempo. Então, logos é uma palavra que você já viu na sua vida, talvez escolar, ou sua vida anterior, quando você era mais jovem. E essa palavra, eu queria que a gente pensasse o que é uma palavra, né? O que é uma palavra? Quando você fala alguma coisa, quando algo sai da sua boca, você está revelando os segredos do seu coração. Porque a palavra que sai de você, ela é algo que carrega a sua identidade, carrega a sua mensagem. A própria Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, olha que interessante, pensando primeiro em você nesse aspecto evangelístico mesmo, de poder lançar as boas novas. Toda vez que você abre a sua boca para declarar algo para alguém, você está transmitindo a sua pessoa para outra pessoa.
É por isso que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Se você fala coisas muito ruins para alguém, você está afetando a vida daquela pessoa. Porque a palavra que é você está na sua mente, no seu coração, você soltou ela para fora, essa palavra foi ouvida por alguém e transformou o coração de alguém, transformou a mente de alguém, levou ou vida ou enfermidade para aquela pessoa. E eu quero trazer isso para nós porque nós fomos feitos muito semelhantes a Deus, somos feitos à imagem de Deus. E Deus, ele tem no coração dele e na mente dele vida. E o que ele faz? Quando ele fala, a pessoa de Deus é transferida para quem ouve. Então olha que legal. Quando Deus fala, a palavra de Deus carrega a pessoa de Deus com ele. É por isso que a palavra talvez estava com Deus. E era Deus. Estava com Deus, está na mente de Deus, está no coração de Deus. E era Deus porque a palavra é a própria representação do coração de Deus. A mensagem de que Deus está ali. E a palavra de Deus, assim como a palavra do homem, é uma palavra que cria, que tem poder de agir. Todo aquele que ouve a palavra, que recebe a palavra, é transformado pela palavra. Assim como no Gênesis, nós vemos a palavra ser criar vida, criar ordem, criar estruturas e preencher. Eu quero te dizer que aquilo que você fala faz a mesma coisa. Você vai dizer, Breno, a gente é Deus? Não, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para representá-lo. E o ponto é, como que nós podemos nos encher da palavra de Deus para poder lançar algo? O que tinha na palavra de Deus? Note que aqui João está dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso é muito importante para mim e para você. Porque primeiro eu estou explicando essa questão, tentando compartilhar, incrementar para você essa ideia de que o que sai de você é você. E por isso que Jesus diz que não é o que entra no homem que contamina o homem, mas é aquilo que sai do homem, porque é o que sai do seu coração. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, está saindo do seu coração. E como eu posso então ser um fiel representante do amor de Deus? Eu preciso entender que ao receber a palavra de Deus, ao mergulhar na palavra de Deus, eu estou recebendo Jesus dentro de mim, literalmente. Então, quando eu ouço a mensagem de Jesus, quando eu ouço as palavras que Deus falou e medito nessas palavras, quando eu recebo, literalmente, as palavras de Deus são a pessoa de Jesus entrando pelos meus ouvidos, entrando na minha mente, no meu coração e trazendo o quê? O que é que Jesus traz com ele? O que a palavra traz com ele? Olha o que João escreve. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. A palavra vem com esse poder criador em mim e você e diz assim, nele estava a vida estava na palavra. Você quer receber vida de Deus? Você quer poder falar como Deus? Você quer ter uma vida espetacular? E essa palavra vida que está aqui, que é a nossa terceira palavra do nosso estudo, é a palavra zoe. Não é a palavra bios de biologia, não é simplesmente andar. Às vezes, conversando com meu filho, eu falo assim, filho, as pessoas estão mortas, quem não tem Jesus está morto. Ele, não, pai, como é que está morto, está vivo? Eu falo, não, mas existe mais do que uma palavra vida no grego. A palavra bio de biologia vai ser estudar a vida, mas a palavra zoe pode estar trazendo algo mais para a gente. A vida de Deus, a excelência de Deus, o coração de Deus, a plenitude de vida, aquela vida cheia de glória, aquela vida cheia cheia de vibração, cheia de amor, cheia de respeito, sabe? Uma vida realmente gloriosa. Então, nele estava a vida, na palavra estava a vida, em Jesus estava a vida. Você quer ter vida, querido? Então, você precisa dedicar tempo a isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, Breno, eu não vivo assim, eu sou humano, o que sai da minha boca às vezes é coisas ruins, né? Aí eu pergunto, você tem mergulhado em ouvir a Deus? Você tem orado, você tem meditado na palavra de Deus, você tem ido em comunhão para ter a palavra de Deus com seus irmãos? Então, nele estava a vida. E nós recebemos a vida de Deus quando meditamos em Jesus, quando temos um relacionamento pessoal com as palavras de Deus, com a pessoa de Jesus. Se você faz isso, é por isso que eu digo que não é um evento, e não é que é ruim, eu vou para os cultos aos domingos, é espetacular, mas se você tem a palavra somente no domingo, se você tem um relacionamento com Deus somente no domingo, não é suficiente para que você esteja mergulhado na palavra. E já te fazendo aqui o convite, dia 21 de fevereiro na HPSED, nós teremos um evento de imersão
imersão no aprendizado de Jesus, aprendendo a aprender com Jesus, aprendendo a ter a mente de Cristo. O que é que a gente faz para poder ter a mente de Cristo, né? E é isso. Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam que eu gosto de dedicar entre 1h30 a 2 horas do início do meu dia só meditando em Deus. Porque eu sei que quanto mais eu medito nas palavras do Senhor, quanto mais eu penso em Deus, quanto mais eu trago esse Jesus para dentro de mim, nos meus ouvidos, para minha mente, para o meu coração, mais essa palavra tem poder de transformar e de criar um coração novo. Essa é a nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Ele disse que na nova aliança Deus escreveria as instruções dele dentro do nosso coração. Que ninguém precisaria mais ensinar, conhece a Deus, falar conhece a Deus, porque todos conheceriam. Deus nos deu a possibilidade de colocar as instruções e de Ele criar a pessoa de Jesus dentro de mim e dentro de você. Olha que espetacular. Então, na palavra, nele estava a vida. E é por isso, queridos, que você pode falar assim, não, mas eu erro, mas a minha vida não está tão espetacular. Pode ser porque a gente está se relacionando pouco com Jesus. A gente pode estar se relacionando pouco com a palavra. E o livro de João vai nos trazer esse desafio, dizendo que nós não conseguiremos ter a vida plena, maravilhosa, celestial, a vida eterna de desde agora, se nós não estivermos nos relacionando com Jesus para sempre. E a partir de agora e para sempre, todos os dias, meditando e buscando. Amém? Então, a palavra de Deus ela é capaz de transformar o nosso coração. E eu vou encerrar aqui agora, trazendo essa última parte, essa quarta palavra, que é a palavra luz. Note, a gente falou sobre a palavra princípio, que nos remete ao Gênesis. A gente falou sobre a palavra palavra, que quer dizer a expressão do ser de alguém, a comunicação de alguém. E a gente falamos da palavra vida, que é o zoe de Deus entrando em você através da palavra, através de Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu quero que você volte a muito tempo atrás, onde as pessoas não tinham luz elétrica. E o que fazia você enxergar e ter uma experiência de vida diferente? A luz. Então, quando estava tudo escuro, você não conseguia ver os perigos, você não conseguia ver os animais que poderiam te atacar, você não conseguiria ver a geografia do lugar, o terreno, mas quando a luz nascia, você tinha uma outra experiência de vida. O seu entendimento de vida mudava porque você enxergava diferente. Então Deus, a palavra de Deus não traz apenas uma vida para você, mas faz com que você enxergue a vida de uma forma completamente diferente. Nele estava a vida e a vida era a luz que ilumina o nosso entendimento. A verdadeira revelação de Deus no nosso coração e na nossa cabeça, nós precisamos disso. E isso vem em Cristo Jesus. Observe que nós nascemos num mundo que não tem essa revelação de Deus tão aberta, né? Antigamente as pessoas falavam, olha, era só olhar para a natureza para entender quem é Deus. E hoje, infelizmente, num mundo mais científico, muitas pessoas se perderam e perguntam às vezes para mim assim, para mim pode perguntar para você, me mostra Deus. E nós precisamos dar a resposta certa para essas pessoas. A gente precisa dizer, olha para mim. Eles falam, Breno, isso é muito pesado, isso é muito sério. Eu falo, não, queridos, nós precisamos ser como João e como Deus. E aqui eu vou encerrar trazendo essa ideia da luz, da iluminação, em que as pessoas precisam ver essa luz através de você. Como? Observe que João, ele é um judeu, mas que ele não escreveu em hebraico, ele escreveu em grego, a língua da época. João, ele precisava comunicar a vida de Deus na linguagem do outro, na linguagem que se falava naquele momento, naquela região. João não ficou dizendo, vocês têm que saber hebraico, vocês têm que saber a minha língua, vocês têm que me entender. Não. João escreve numa linguagem de amor que possa tocar outras pessoas. Quando as pessoas em Pentecostes ficaram cheias, eu quero que você se lembre que muita gente fica preso, né, pensando assim, é o dom de línguas, Mas o que foi o dom de línguas? Foram as pessoas, eram judeus, conseguindo falar as maravilhas de Deus em linguagens que eles não conheciam, porque tinha ali pessoas que precisavam receber aquela tradução. Você é um tradutor, você é um intérprete da pessoa de Cristo. Você precisa entender isso, eu e você. Esse livro de João ele é muito sério, porque nós estamos recebendo de um hebreu, de um judeu, numa língua que nós podemos entender quem é Jesus e qual é o amor de Deus. Então você pode traduzir quem é Jesus para a sua esposa, às vezes fazendo um café da manhã. Se a linguagem que a sua esposa entende é um café da manhã, por que você não faz um café para falar de Jesus para ela? Se a linguagem que o seu filho entende é brincar com ele, por que você não brinca com ele? Por que você não traduz? Por que você não conhece Jesus tão a fundo, a ponto de poder traduzir na linguagem que outra pessoa entende o Jesus que te ama e o Jesus que você conhece? Observe que isso é imitar a Deus, porque Deus estava lá no seu trono celestial, mas ele fez com que a palavra
se tornasse carne. Deus nos dá algo muito espetacular. Além de falar numa língua humana, que é o hebraico, para a gente poder aprender, Deus falou através da sua criação e a palavra se tornou carne. Note que Deus está dizendo talvez algo para nós, que a maior língua do mundo sou eu e você. A maior linguagem que existe no mundo são pessoas. É o amor expresso por pessoas. Você pode ser um intérprete, você pode ser a língua que conecta pessoas a Jesus. Deus falou através de Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, assim como Ele quer que eu e você sejamos. Então, não existe maior língua e maior forma de falar de Deus e de pregar o amor de Deus, senão pelas suas atitudes, pelas suas ações, por aquele que tocou em você. Mas para isso eu quero te desafiar que você venha a lembrar que Deus está fazendo uma nova criação em mim e em você, porque Ele está falando do princípio do Gênesis, que a palavra de Deus é uma forma de você colocar Jesus para dentro. Se você não tiver meditação e busca da palavra diariamente, não vai adiantar. Você precisa buscar a Deus todos os dias. Você precisa se relacionar com Deus em oração, em meditação, em leitura da palavra, em comunhão com os irmãos, em atitudes de fé, em esmolas que ajudam os outros. Você precisa agir, experimentar Deus, para que Ele transforme a sua mente, transforme o seu coração, para que Jesus possa dizer que Ele está saindo de você, porque o seu coração está cheio de Jesus. E um coração cheio de Jesus, uma vida cheia do Espírito Santo, ela flui, ela sai uma fonte de água viva que vai tocar em outras pessoas. Você vai ser arrebatado, você vai ser tomado pelo Pentecoste, pelo fogo de Deus, podendo falar com as pessoas numa linguagem que elas entendam. O verdadeiro mestre não é aquele que fica cobrando que as pessoas falem a sua língua ou que entendam a sua forma de falar. O verdadeiro mestre Jesus, o verdadeiro mestre Deus é aquele que se faz carne porque nós entendemos o amor através de um ser humano. Então você precisa falar a linguagem do outro se você quer abençoá-lo em Cristo Jesus. Amém? Lembre que essa palavra que você recebeu tem a vida de Deus. Então colocar a palavra de Deus para dentro é colocar a vida de Deus para dentro. Da mesma forma, quando você está cheio de Jesus, a vida de Deus constrói lá no seu coração e na sua mente, e agora você propaga Jesus através da sua boca. E a vida de Deus chega em outras pessoas. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Você vai enxergar a vida diferente. Você não vai querer mais comprar só alguma coisa para você e ficar pechinchando porque é mais barato, sem pensar se vai fazer mal a pessoa que você está comprando. Porque note, nós todos nascemos num ambiente de trevas. Quando eu falo de trevas, da falta do conhecimento de Deus. Eu acredito que talvez você tenha nascido em ambientes que você não teve essa conversa, essa meditação do livro de João, né? E aí nós aprendemos com o mundo. É isso que está falando, gente. Que a gente aprendeu a viver na terra. Tipo assim, tudo que é homem é cafajeste, né? Mulher gosta disso, criança é boba. A gente aprende coisas pela experiência nas trevas. Quando eu falo trevas, ausência de luz, a ausência de um ensinamento claro do desejo do coração de Deus. Mas agora você recebeu uma iluminação. Você consegue ver de forma diferente, porque quando a palavra entra em você, ela traz vida, e a vida era a luz dos homens. A forma de enxergar, a forma de se relacionar com o outro, a forma de viver muda completamente. Seja bem-vindo à vida mais espetacular da Terra. E eu quero trazer aqui para você isso. Tem um segredo para você. Vai falar assim, tem gente que diz assim, Breno, você é bobo, porque você acredita no amor de Jesus. Você acredita que você tem que não devolver mal por mal, você vai devolver, alguém te faz mal, você faz o bem. Você é um bobo. Eu falo, não. Eu recebi a luz de Jesus. E deixa eu contar uma coisa que é o final desse texto. Diz assim, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Queridos, as trevas não são mais poderosas do que a luz. Não se convença que porque as trevas estão em mais lugares do que a luz, de que as trevas são mais poderosas. O poder não está na quantidade de espaço que você alcança. Quando a luz chega, as trevas têm que se render. E por isso que nós vivemos um Deus muito poderoso que venceu todas as trevas. Então é uma escolha para mim e para você. Nós iremos responder, nós seremos criados pela vontade dos homens, nós seremos criados pelas trevas, pela experiência do dia a dia, ou nós buscaremos todo dia de manhã, 1 hora, 1h30, 2 horas, ficar com a pessoa de Deus, sermos recriados para poder ter vida dentro de nós, ser cheios do Espírito Santo e poder conversar com as pessoas numa linguagem que elas entendam e que elas possam receber o amor de Deus. Esse é o desafio que tem para mim e para você. Encerramos aqui a nossa escola bíblica, vamos orar e agradecer a Deus. Espero que tenha te abençoado, e amanhã presencial, e não se esqueça, 21 de fevereiro nós teremos um evento chamado Imersão. Eu duvido que você não saia de lá diferente.
você vai sair transformado, você vai ser tocado. Eu peço ao Senhor, pela glória de Deus, tocado, para ser transformado e transformar muitas vidas nesse amor de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa escola bíblica diferente, mas que quer nos abençoar. Obrigado em nome de Jesus por nos trazer a mais profundidade, mais um incremento, né, de entendimento da palavra de Deus e que nós possamos ser a sua imagem aqui na terra, Senhor. O Senhor morreu, mas morreu para fazer com que nós sejamos a sua mensagem. O Verbo se fez carne e a sua mensagem chegou até nós e hoje nós somos Jesus aqui na terra. O Senhor habita em nosso coração, literalmente em nossa mente, para que com a nossa mente e o coração cheios, nossa boca fale do que o coração está cheio. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Um grande beijo, queridos. Obrigado por esse momento. Nos acompanhe amanhã, presencial, dia 21 de fevereiro, no evento de imersão, mas todo sábado aqui, tentando trazer algo para a gente estar mais cheios e mais mergulhados em Jesus Cristo, tá bom? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.